Capítulo 8. Apresentação num guardanapo número 7. Onde gastar seu tempo. O quadro a seguir mostra graficamente onde você deve estar gastando seu tempo. Basicamente, no início, 100% de seu tempo deve ser gasto patrocinando pessoas. Mas, perguntará você, eu não deveria gastar meu tempo aprendendo, já que as primeiras semanas devem ser meu mês de treinamento. Você tem razão, mas, lembre-se, o trabalho de seu patrocinador, ajudando-o a patrocinar outras pessoas, faz parte de seu treinamento. Mesmo que seu patrocinador faça o trabalho, você ainda obtém o crédito por ser o patrocinador. Nos programas de marketing multinível, você pode patrocinar alguém no negócio tão logo você mesmo seja patrocinado. Quando você entrar no marketing multinível, inicialmente, seu negócio é você. Se desejar que ele tenha sucesso, sabe agora que tem de achar 5 pessoas seriamente interessadas para patrocinar. E talvez tenha de patrocinar mais de 5 para encontrar 5 que queiram levar a coisa a sério. Com a passagem do tempo, diminui a quantidade de tempo que você gasta patrocinando candidatos. Por quê? Porque, de repente, você descobre uma pessoa seriamente interessada. Então 2 pessoas. Então 3, 4. E quando chega a 5, pode deixar de gastar tempo procurando mais gente para patrocinar. Gaste seu tempo ensinando a esses 5 navios de ouro como patrocinar. Ensine a eles, também, como ensinar ao pessoal deles como patrocinar. Quando eles descerem 3 ou 4 níveis no desenvolvimento de seus próprios grupos, e não precisarem mais de você, então poderá voltar a procurar outra pessoa seriamente interessada para patrocinar, e substituir os primeiros. Quando contar com 5 pessoas seriamente interessadas, deve estar investindo 95% de seu tempo trabalhando com elas, 2,5% atendendo os clientes que conseguiu com os amigos, e 2,5% do tempo plantando sementes. Dessa maneira, quando uma ou mais de suas 5 pessoas seriamente interessadas forem colhidas, e não precisarem mais ser regadas e cultivadas, você pode passar a trabalhar com as sementes que plantou e ajudá-las a brotar. Você deve estar ciente de que em 100% do tempo você está distribuindo produto. Este é o resultado natural de trabalhar com seu pessoal. Esta é a parte de vendas do negócio, que gostamos de chamar de compartilhar. Capítulo 9. Apresentação num guardanapo número 8. O chiado na frigideira, vende o bife. Outro título que às vezes damos a essa apresentação é a fogueira. Estou pressupondo que você já acampou. Deve ter observado que, se separar os pedaços de lenha uns dos outros, o fogo apaga. Se voltar a juntá-los, o fogo volta a queimar. Assim, se tem um único pedaço de lenha, não tem nada. Se tiver 2 pedaços, terá uma chama. Se colocar 3 pedaços juntos, você terá um fogo. E quando reúne 4 pedaços, você terá uma fogueira. Pessoas são semelhantes. Na próxima ocasião em que você e seu patrocinador forem encontrar alguém em um restaurante, por exemplo, e caso chegue primeiro, e fique lá sozinho, observe quanta energia há, ou não há, em volta da mesa. Observe que quando o seu patrocinador chega e vocês agora são 2, há muito mais energia. Vocês estão ali à espera de alguém, e quando essa pessoa chega, aumenta ainda mais energia. Se você trouxer para uma sessão de chiado, uma pessoa um tanto cética, um pedaço de lenha molhada, e aproximá-la da fogueira, ela secará logo e se tornará parte do fogo. Então, o que acontece se você, estando sozinho e sendo novo no negócio, conversa com um cético? Isso equivale a colocar um pedaço de lenha molhada em cima de nada. Digamos que você é um graveto, mal começando no negócio. Se o patrocinador, que está nisso há mais tempo, é um pedaço de lenha. Um pedaço de lenha mais um graveto podem se transformar em chama. O simples fato de ter alguém com você pode fazer uma diferença. Proporcionará ao seu patrocinador alguém que poderá usar para expor outras pessoas à sua conversa. Eu posso querer que João receba uma mensagem, e se estou conversando diretamente com ele, ele talvez não escute realmente o que estou dizendo. Mas, se estou conversando com Carol, sabendo que João está escutando. É impressionante como as pessoas tiram mais de conversas que escutam, do que de alguém que está falando diretamente com elas. Mas há outra coisa sobre fogueiras em um restaurante. Elas se tornam energéticas para valer. Há certo tipo de pessoas, denominadas abelhudas, que podem estar escutando disfarçadamente nossa conversa. Você pode identificá-las, inclinando-se para trás, tentando ouvir mais, etc. Fique atento porque algumas delas estarão muito interessadas.
Quando tiver terminado a sessão de chiado, e o grupo começar a dissolver-se, fique por ali durante mais alguns minutos. Dê-lhes a oportunidade de procurar conversa com você. Elas não virão para a mesa quando vocês são 4, mas podem se aproximar se você estiver sozinho. Sempre iniciamos a sessão de fogueira pedindo às pessoas, à medida que chegam, que digam alguma coisa positiva sobre o que aconteceu com os produtos ou com a sua organização. Enquanto estamos lá, procuramos falar somente sobre nosso negócio. Não tentamos resolver a crise do Oriente Médio ou algum dos problemas do mundo. Nós estamos ali para compartilhar ideias sobre como construir nosso negócio e como conversar com outras pessoas sobre ele. Sempre encerramos nossas sessões com uma palavra de despedida, algo mais ou menos assim: imaginem só, essa é a coisa mais trabalhosa que jamais faremos. Tal despedida acaba por se tornar um pouco contagiante, especialmente se você atrai para seu grupo pessoas que ainda mantêm seu trabalho anterior no horário comercial, e têm de ir embora porque acabou a hora do almoço. Quando elas estiverem saindo para voltar ao trabalho, você poderá dizer: a gente se vê, mas, lembre-se. E ele poderá interrompê-lo com: isso mesmo, eu sei. Essa é a coisa mais trabalhosa que jamais farei na vida. E ele se sentirá motivado a apressar-se a chegar àquela mesma posição. Capítulo 10. Apresentação num guardanapo número 9. Motivação e atitude. Uma das apresentações num guardanapo mais importante é esta, sobre motivação. Ela lhe proporcionará uma compreensão excelente daquilo que motiva as pessoas. Você aprenderá como trabalhar com seu pessoal a fim de motivá-lo. Comece escrevendo a palavra motivação no alto do guardanapo ou no quadro. Em seguida, desenhe 2 setas, uma apontando para baixo, e a outra, para cima. Explique que há 2 tipos de motivação, para baixo e para cima. A motivação para baixo é o que chamamos de banho quente, enquanto a para cima é constante. Vou explicar. Muitos de vocês, talvez a maioria, já participaram de um desses encontros motivacionais, entusiasmaram-se e ansiaram por vestir a camisa e voltar, novamente, ao seu programa. Mas, geralmente, dentro de umas 2 semanas ou meses, descobriram que a coisa tinha esfriado mais uma vez. Quando você toma um banho quente, parece que quanto mais alta for a temperatura, mais rapidamente seu corpo esfria. Já vi pessoas que participaram de reuniões de motivação que duram até 3 dias, e então, 2 semanas depois da volta para casa, descobriram que estavam inteiramente deprimidas. Por quê? Durante 3 dias elas ficam super excitadas, realmente motivadas, mas ninguém lhes diz o que fazer, nem como fazer. Por isso que elas entram na fossa. Até mesmo ler este livro é um banho quente. Comparecer a seminários, reunir-se com seu patrocinador, ler um livro, vender alguns produtos, obter mais conhecimentos, tudo isso são motivações do tipo banho quente, ou para baixo. Isso não quer dizer que sejam ruins, pois são necessárias. Mas antes de falar em motivação para cima, quero falar sobre atitude. Imagine que vai conversar com alguém sobre seu negócio. A pessoa nada sabe sobre o assunto e assim seu nível de atitude é 0. Digamos que, para ser eficaz na conversa com ela sobre o negócio, você precisa de um nível de atitude de 20 graus. Se seu nível de atitude fica aquém de 20 graus, não fale com ninguém, porque vai puxá-lo para baixo. A pessoa que você quer patrocinar veio à sua apresentação, assinou o formulário de inscrição, quer começar, e, uau, como ela está animada com o negócio. O nível dela chegou a 30 graus, ela vai ficar rica. Antes de poder aprender alguma coisa, ela sai e começa a conversar com outras pessoas. Já que não sabe, realmente, o que fazer quando encontra um sujeito cético e negativo, ela mesma se torna negativa. Negativa até mesmo com o que ouve de parentes e amigos bem-intencionados, que podem ter ficado desiludidos ao ser registrados por alguém que somente queria se enriquecer à custa deles, e não por alguém que estava querendo, ou era capaz de, ajudá-los a construir um negócio, com o compromisso de ajudar outras pessoas antes de ajudar a si mesmo. O que acontece é que ela cai para um nível abaixo de 20 graus. Você volta a se reunir com ela, responde às objeções e perguntas que possa querer o fazer, e ela volta a subir, talvez para 30 graus. Desta vez, ela permanecerá nesse nível por mais algum tempo antes de cair, novamente, abaixo de 20 graus no seu nível de atitude. A pergunta: o que você acha de ficar o tempo todo em um nível de 20 graus? Em outras palavras, você não sobe e desce como um ioiô, e o que quer mesmo é ser constante. E a única maneira que conhecemos de lhe proporcionar isso é a motivação para cima, porque a motivação para cima é constante. A motivação para cima é o seguinte:
Você tem um patrocinador. Ele o ajudará a patrocinar pessoas no seu grupo. Começamos com 5. Observe que quando patrocina 5 pessoas, você só chega aos 25 graus. Repetindo, há um erro a evitar: patrocinar um número maior de pessoas do que aquele com que pode lidar eficientemente, isto é, acrescentar 2 graus e perdê-los com a mesma rapidez. Se o patrocinador ajudou a patrocinar essas 5 pessoas, e você, por seu lado, ajudará essas 5 a patrocinar outras para que obtenham seus 5 graus. Os 5 graus delas equivalem a 10 para você. Cada um dos que compõem seu pessoal de segundo nível vale 10 graus para você. Observe, se você ajudou apenas uma dessas 5 pessoas a patrocinar outras 5, esse trabalho colocaria você acima de 50 graus. Observe o que acontece quando você ensina a uma pessoa como patrocinar em um nível mais baixo. O terceiro nível equivale a 20 graus. O quarto, 40 graus. Quanto mais fundo você desce, mais quente fica a coisa. Só se pode compreender esse fenômeno quando ele acontece pela primeira vez. E é por esse motivo que você quer que ele aconteça com seu pessoal tão logo seja possível. Uma vez que o experimentem, ficarão estimulados. Vejamos um exemplo. Carol patrocina Tom, que patrocina Bill. Carol recebe um telefonema, e Bill lhe diz que na semana anterior, patrocinou 5 pessoas realmente interessadas, e que está realmente indo em frente com a coisa. Isto estimula todos na linha ascendente de patrocínio. Veja a seta subindo. Essa razão para ser chamada de motivação para cima. Você precisará ajudar pessoas que patrocinou a dar ajuda ao pessoal delas. Mas vou mostrar uma exceção a esse caso. Quando você patrocina uma pessoa no negócio, ela é um navio de prata. Todos entram como navios de prata. Estão animados, mas ainda não se mostram seriamente interessados. Todo mundo tem pelo menos um amigo. Reúna-se com seu pessoal, e ajude-os a patrocinar alguns de seus amigos, que entram como navios de prata. Apoie seu pessoal enquanto eles ajudam seus amigos a patrocinar mais amigos linha abaixo, até 3 ou mais níveis de profundidade. De repente, em algum lugar linha abaixo, você acha alguém que se revela como um navio de ouro. Neste caso, você faz o seguinte: vá até lá e ajude esse ouro, o primeiro ouro autêntico que você tem nessa linha. O que acontecerá é que, no processo de ajudar o ouro, os pratas vão se converter em ouro. Assim você converte os pratas. Consiga alguém abaixo deles. Se essa pessoa embaixo deles realmente decola, é um ouro. O prata que a patrocinou vai dizer: ei, eu devo começar a correr atrás. Não há nada que motive mais uma pessoa do que ter outra abaixo dela realmente atuando. Já foi dito que você pode motivar mais rápido uma pessoa pondo uma vela acesa embaixo da cadeira do que lhe encostando um maçarico na cabeça. Para concluir, a única coisa que você não quer fazer é criar dependência em relação a você por parte do pessoal que patrocinou. Eles não podem depender de você para sempre. Se forem, não vai funcionar. Eles têm de chegar a um ponto em que não mais precisam de você. Você alcançará esse ponto quando seu pessoal for capaz de ensinar ao seu próprio pessoal todas as 10 apresentações num guardanapo, ocasião em que saberão tudo o que precisam saber para construir uma organização forte. Então você pode procurar outra pessoa seriamente interessada para substituí-los. Vamos supor, no caso desse exemplo, que você patrocinou a Maria. E lhe diz: Maria, vamos supor que você é igual ao Sol. O Sol tem mais energia do que tudo que conhecemos. Isso é uma espécie de elogio indireto. Você continua, dizendo: a pessoa que você, Maria, patrocina seria como uma panela d'água. Observe, você patrocinou Maria, mas não assume o papel de Sol nem a chame de panela d'água. Isso não é nada lisonjeiro. Assim, no seu grupo há um Sol. Em que ponto a água ferveria? Se você pegasse uma panela d'água e a colocasse no meio do deserto mais quente, no dia mais quente do ano, ainda assim não ferveria. Para ferver, a água precisa atingir 100 graus. Ela não vai ferver a 98 ou 99 graus. Precisa atingir no mínimo 100 graus para ferver. Observe então o seguinte: se sua atitude está em 100 graus e só precisa estar em 10 graus para ser eficaz, você poderia conversar com qualquer pessoa, em qualquer ocasião, sobre o que está fazendo. Essa é a direção para onde se encaminha sua atitude. Acabamos de lhe dizer que o Sol não pode fazer a água ferver, tampouco seu patrocinador. Nenhum tipo de motivação banho quente pode. Não me importa nem um pouco se as pessoas mais graduadas em todas as empresas de multinível participaram em comícios na cidade. E se você compareceu a todos eles, sua água não vai ferver nunca. Elas podem elevar sua atitude acima do nível eficaz de 10 graus, mas cabe a você fazer com que a água ferva. E, lembre-se, se o patrocinador irá ajudá-lo,
Em outras palavras, você conhece algumas pessoas que seu patrocinador não conhece. Ele o acompanhará e o ajudará a patrocinar alguém. Uma vez que você patrocine alguém, você acende o bico de gás embaixo da panela. Com 5 pessoas patrocinadas, você tem 5 bicos de gás, o número máximo que a panela cobre. Observe, a água ainda não está fervendo, está apenas em 12,5 graus, se as suas 5 pessoas ainda não patrocinaram ninguém. Mas, se quaisquer 3 delas descerem 3 níveis, ou quaisquer 2 4 níveis, ou qualquer uma descer 5 níveis, a água começará a ferver. Qualquer combinação que no total chegar a 100 graus fará a água ferver. Quando ela começar a ferver, o sol, o patrocinador, poderá ir embora, e a água continuará a ferver. Uma vez que tenha demonstrado esse fato a uma pessoa, quando você lhe telefona, ela compreenderá que você está ligando porque quer ajudá-la. Não para lhe encostar um maçarico na cabeça, mas, sim, saber se consegue acender outro bico de gás ou elevar a temperatura nos que já estão acesos. Você quer ajudá-las a conseguir fazer com que sua água ferva. Quanto mais você desce no grupo, mais quente se torna o bico de gás. Em todos os programas de marketing multinível, assim que você tem uma pessoa com sua água fervendo, a situação poderá parecer semelhante ao exemplo à esquerda. Note que há outras pessoas que também foram patrocinadas. O primeiro a ferver não é necessariamente o primeiro que você patrocinou, e sim, o primeiro que ficou seriamente interessado e conseguiu a profundidade na sua organização para colocá-la e mantê-la em andamento. Quando a água ferver nesse caso, você pode continuar trabalhando com 5 pessoas seriamente interessadas. Observe que a panela só pode cobrir 5 bicos de gás de cada vez. Isto combina com a primeira apresentação, no capítulo 2. Se você patrocina 15 pessoas em sua organização, pode trabalhar eficazmente apenas com 5 de cada vez. Talvez precise patrocinar de 10 a 20 pessoas para conseguir essas 5 seriamente interessadas. O que acontece com as outras? Nós as colocamos nos bicos no fundo do forno, por assim dizer. Assim, quando a água estiver fervendo em 1 ou mais dos 5, antes de sair em busca de alguém novo para patrocinar, dê um pulo até os bicos no fundo e alerte esse pessoal sobre o que está acontecendo. Talvez descubra que, devido a questões de timing ou circunstâncias, na ocasião em que os patrocinou, eles ainda não estavam prontos para ficar seriamente interessados no negócio, mas agora estão. Talvez eles estivessem simplesmente esperando para ver como o programa funcionaria para você. Assim, dê um pulo até os bicos no fundo. Capítulo 11. Apresentação num guardanapo número 10. Pentágono de crescimento. 5 tem sido o número mágico em todo este livro. Então é apropriado que esta apresentação final seja uma excursão divertida num exercício matemático em 5 orientações, que tenderá também a ser um automotivador em todas as ocasiões em que tiver de explicá-la a alguém. Este pentágono de crescimento representa uma perspectiva importante da rapidez com que sua organização pode crescer. Se você adotar os princípios que descrevemos neste livro, você entra no negócio e, em 2 meses, patrocinou 5 pessoas que querem realmente assumir o controle de suas vidas. Escreva 2M5 em um dos lados do pentágono, conforme mostrado na figura representando 2 meses. 2 meses depois, isto é, ao fim do 4º mês, às 5 do 2º mês, tendo sido ensinados a fazer o que você faz, proporcionam-lhe 25 distribuidores de 2º nível. Ao mesmo tempo, você desenvolveu mais 5 pessoas seriamente interessadas no seu 1º nível. Seu pentágono, nesse momento, tem a aparência da primeira figura. Após 6 meses, você poderá ter 125 pessoas no 3º nível, sob seus 5 originais, 25 nos 2º níveis sob os 5 de seu 2º grupo de pessoas seriamente interessadas, além de um 3º grupo de 5 que desenvolveu, segundo a figura. Ao fim de 8 meses, seu pentágono de crescimento pode se parecer com o que vê na 3ª figura. Neste momento, passe o guardanapo, ou quadro, a seu aluno, entregue-lhe a caneta, e peça-lhe que complete o diagrama relativo a 10 meses. Simplesmente trace uma linha representando os 10 meses, 10M, do grupo original, uma vez que o número é grande demais para que se identifique bem com ele, acima de 3.000, 3.125, para ser exato. A primeira figura da página seguinte, e a que ele deve ver nesse instante. Dê mais uma vez a volta ao pentágono e prolongue-o até 1 ano. Para enfatizar realmente que construir em profundidade pode fazer com que sua organização cresça rapidamente, risque todos os grupos, exceto o que fica sob seu grupo original de 5 pessoas realmente interessadas.
Chame a atenção da pessoa para quem faz a apresentação que, se tudo que ela desenvolvesse fosse esse grupo, e não construísse nenhum dos que riscou, ela estaria ganhando $6.000 ao mês ou mais, dependendo do veículo que estivesse usando. O principal objetivo deste exercício é simplesmente mostrar a importância de trabalhar grupo abaixo com o pessoal que você patrocinou, e ensinar-lhes a fazer a mesma coisa. Agora, faça isso. Capítulo 12. Voltando à escola. Sua atitude pode fazer uma grande diferença quando você está tentando patrocinar um novo distribuidor. A maioria dos distribuidores parece ter a atitude de: quem é que posso atrair para o meu negócio? Acho que a atitude correta é: quem será o próximo ao qual ofereço uma oportunidade de se aposentar? Se você acredita que uma pessoa poderia se aposentar dentro de 1 a 3 anos, e aprendeu como apresentar esta possibilidade em uma apresentação que leva apenas 2 minutos, por que desejaria dar essa oportunidade a um estranho? Para poder aposentar-se dentro de 1 a 3 anos, ganhando mais de $50.000 anuais, a pessoa precisa estar disposta a voltar à escola. Ela pode aprender tudo de que vai precisar saber investindo de 5 a 10 horas por semana durante 6 meses. Aposentar-se significa simplesmente não ir trabalhar, a menos que queira. Se alguém lhe diz que vai lhe dar 30 dias para ver como a coisa funciona, não perca seu tempo. Você não pode escavar suas fundações em 30 dias. Vai precisar de pelo menos 6 meses. A escola a qual me refiro é a do engajamento. A partir do momento em que sai de casa para sua sessão semanal de treinamento, participa da reunião, toma um café e volta para casa, você já investiu de 3 a 5 horas. O resto do tempo é gasto escutando áudios de motivação positiva e áudios sobre o seu programa, comparecendo a sessões de chiado, conversando com distribuidores potenciais, etc. Tudo isso pode ser feito simultaneamente com tudo mais que você já vem fazendo fora do marketing multinível. Quando dirijo seminários, faço a pergunta seguinte em vários lugares nos Estados Unidos e Canadá: alguém conhece um curso superior de 4 anos através do qual possa formar-se e, em seguida, ter a esperança de se aposentar dentro de 1 a 3 anos, com uma renda de mais de $50.000 anuais? Jamais alguém me disse que conhecia. Ninguém consegue identificar um curso de nível superior em que isso seja até mesmo uma possibilidade remota. E é isso que emociona no marketing multinível. Você pode, realmente, aprender em 6 meses tudo de que vai precisar para aposentar-se dentro de 1 a 3 anos. Lembra-se do tempo em que estava na faculdade, quando foi a uma livraria e comprou os livros para o trimestre. Livros texto grandões, pesadões. Você mal podia esperar para voltar ao quarto e começar a estudar. Lembra-se também que mal podia esperar até o fim do trimestre para fazer as provas. Enquanto estava na faculdade, alguém lhe pagava por ter ido. Já que estudou 4 anos sem ser pago, e como não tinha nenhuma esperança de se aposentar dentro de 1 a 3 anos, então por que ficou tão preocupado com o pouco que ganhou nos seus primeiros poucos meses do marketing multinível? Lembre-se, você está na escola do marketing multinível. Algumas pessoas no marketing multinível ficam desanimadas após apenas algumas semanas. Não acho que tenham o direito de ficar desanimadas, a menos que tenham frequentado a escola do marketing multinível durante pelo menos 6 meses. Experimente só deixar que um estudante de medicina opere após apenas algumas semanas de faculdade. Você ficaria, provavelmente, muito desapontado com o resultado. Pergunte a um médico, advogado, dentista ou qualquer outro profissional liberal: há quanto tempo estão exercendo sua profissão? A resposta deve ser a partir do dia da formatura, e não do primeiro dia como calouro na faculdade. Quando você pergunta a alguém no marketing multinível quanto tempo está no negócio, a resposta é: desde o dia em que assinou o contrato ou proposta de distribuição. Você deve, na verdade, contar o tempo em que está no marketing multinível a partir do momento em que sabe o que está fazendo. A única ocasião em que ficará desapontado é quando esperar alguma coisa, não a conseguir, ou ela não acontecer. Um grande número de distribuidores entra no marketing multinível esperando começar a ganhar muito dinheiro desde o início. Antes e acima de tudo, você precisa frequentar a escola. Isso leva pelo menos 6 meses. Pense no aluno na faculdade. Após 6 meses no primeiro ano, ele tem ainda que estudar 3 anos e meio, antes de sequer estar pronto para começar a procurar emprego. Para realmente ter sucesso no marketing multinível, você precisa ensinar aos outros ter sucesso. Seus distribuidores precisam deixar de se preocupar tanto com o dinheiro que estão ganhando e interessar-se mais em ensinar e trabalhar com sua linha descendente. Quanto mais cedo fizerem isso, mais rápido terão sucesso autêntico em marketing multinível.
Mas isso leva tempo. Antes de poder ensinar aos outros, você tem de aprender o que você mesmo deve fazer. Se você tem distribuidores em sua organização que estão tendo problemas em conversar com seus amigos, talvez seja porque eles não acreditam realmente que poderiam se aposentar dentro de 1 a 3 anos, ou porque não compreendem como poderiam, de fato, fazer com que isso acontecesse. O que se segue é uma apresentação simples, que você poderá usar para demonstrar como alguém poderá desenvolver uma renda grande dentro de 6 meses a 3 anos. Leva apenas alguns minutos para aprendê-la e uns 2 minutos para fazer a apresentação. Trata-se de uma variação da apresentação num guardanapo número 1 no capítulo 2. Vamos supor que você tem um novo distribuidor. Há quem diz, levando em conta todas as pessoas que conhece ou que poderia conhecer com minha ajuda, você acha que poderia patrocinar 5 pessoas ao fim de seu primeiro mês? Pessoas que gostariam de aprender como se aposentar dentro de 1 a 3 anos. A maioria dirá, todas as pessoas que eu conheço gostariam de poder fazer isso. Não cometa o erro de ir com seu distribuidor visitar 5 pessoas de uma só vez. Acompanhe-o 5 vezes e visite individualmente cada pessoa. Se conversar com 5 ao mesmo tempo, uma única pessoa negativa poderá estragar a coisa para as outras 4. Além disso, se você acompanhar o distribuidor 5 vezes, ele terá a oportunidade de assistir a 5 demonstrações, e não apenas a uma única. Com esse treinamento, ele ficará pronto para visitar cada um de seus distribuidores 5 vezes. Seu distribuidor passará a ser expert, praticando com seus distribuidores potenciais, exatamente como você se tornou expert, praticando com os candidatos potenciais dele. Se você puder patrocinar 5 distribuidores seriamente interessados ao fim de seus primeiros a 30 dias, deve poder ajudá-los a patrocinar 5 ao fim de 3 meses. Quando seu distribuidor estiver ajudando os 5 dele, você estará ajudando seu grupo abaixo e ensinando a seu pessoal a fazer a mesma coisa. Ao fim de 6 meses, você deverá chegar ao 3º nível. E daí, se você precisar de 1 ano, ao fazer esta apresentação, as linhas 5 de cada lado de 5, 25 e 125 representam seus compradores no atacado ou as pessoas que registraram para que você deixasse de incomodá-las. A demonstração deverá ter o seguinte aspecto. Veja na tela. A esta altura, você deve ter um total de 155 distribuidores seriamente interessados. Se está construindo sua organização da maneira certa, no processo de compartilhar com outros sua oportunidade, encontrará alguns que não aproveitarão. Muitas dessas pessoas se tornarão compradores no atacado ou clientes de varejo. Vamos supor que cada um dos distribuidores na sua linha descendente tem pelo menos 10 amigos clientes. Quando você multiplica 10 amigos clientes por 155 distribuidores seriamente interessados, obterá 1.550 amigos clientes. Já que seus distribuidores são também clientes, você precisa adicionar 155 ao 1.550, obtendo 1.705 como número total de clientes. Considere também que há 3 razões por que um distribuidor cliente comprará mais produtos do que um amigo cliente. 1. O distribuidor cliente conhece melhor toda a linha de produtos. 2. O distribuidor cliente pode comprar os produtos no atacado e é mais provável que seja mais generoso pessoalmente com seu uso. 3. O distribuidor cliente compra produtos para dar como amostras. Você deve estimular todos os seus distribuidores a usar amostras assim como usá-las você mesmo. A linha sob o número 155 representa seus compradores no atacado, que não estamos contando. Isso somente significaria um abono. Sua apresentação a esta altura deve ter uma aparência parecida com a seguinte. Veja na tela. Agora, multiplique 1.705 por $30 para obter o total de vendas do grupo por mês. A maioria de vocês está em programas onde suas vendas pessoais passam muito de $30 mensais. Uso esse número para ser um pouco conservador. Você não vai querer deixar alucinado seu distribuidor potencial. E por isso que, no nível 3, você pergunta, e se eu levasse 1 ano, em vez de 6 meses? Valeria a pena? Ao multiplicar $30 por um número total de 1.705 clientes, você obtém um volume total de $51.150. Enfatize que está trabalhando com apenas 5 distribuidores seriamente interessados, com um volume de mais de $50.000 mensais em vendas, sem contar com seus compradores no atacado. Você deve estar ganhando entre $2.000 e $6.000 mensais. A razão da diferença entre $2.000 e $6.000 mensais é que nem todos podem ter 10 amigos clientes.
Alguns poderão ter mais. Nesta altura, você já estará fazendo sua demonstração há uns 10 a 15 minutos. Esta é a ocasião em que faz a pergunta que o informa se seu distribuidor potencial está disposto a investir o tempo necessário para aprender a dirigir. Se ele disser não, passe direto para os produtos e você conseguirá outro cliente no varejo. Se ele disser sim, passe para a apresentação seguinte, a diferença entre 5 e 6. Quando você completar essa apresentação, ele estará mais do que pronto para fazer uma inspeção em seu veículo. A pergunta-chave é a seguinte: se você puder ganhar entre $2.000 e $6.000 mensais dentro de 6 meses, além do que está ganhando atualmente, você conseguirá imaginar-se voltando à escola durante 10 horas por semana, durante 6 meses, para aprender como fazer isso. Esta apresentação é simples e explica o mecanismo através do qual uma organização pode crescer. É uma combinação de construir a organização e de todos venderem um volume mínimo no varejo. Qualquer um pode conseguir 10 amigos clientes. Não precisa ser um vendedor profissional para fazê-lo. Quando concluída, a apresentação completa deverá ser parecida com. Vejam na tela. Distribuidor seriamente interessado. Nesta apresentação, quer dizer o indivíduo que assumiu o seguinte compromisso: investir um mínimo de 5 a 10 horas por semana, durante pelo menos 6 meses. Esta é a única maneira de poder aprender o negócio.